Seguimos então na série Éden, uma série que tem falado muito aos nossos corações, tem feito nós refletirmos e voltarmos ao jardim, como nós temos visto desde a primeira mensagem, voltarmos a ter prazer no Senhor. E hoje à noite a gente vai falar sobre um tema que é bem interessante também, para ser falado num domingo à noite, que antecede a segunda-feira, que é a queda do homem e a importância do trabalho, para dar aquela aquecida para começar a semana. Mas é bênção, irmãos, o trabalho é bênção, então a gente possa abrir os nossos corações para o que Deus quer falar conosco essa noite. O nosso texto base vai estar em Gênesis 3, do versículo 17 ao 19, você pode acompanhar. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a sua terra produza algum alimento. E isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Amém? Então esse é um texto que fala sobre a queda do homem e as consequências que nós tivemos a partir do pecado. E uma delas foi justamente sobre o trabalho, Mas é interessante nós entendermos, logo no início da nossa palavra, que a questão do trabalho, ela é bênção de Deus, Logo no início a gente tratar isso, porque o trabalho faz parte do caráter de Deus. Deus, ele sempre trabalhou e sempre está a trabalhar. Assim como Jesus também nos falou em João 5,17. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, irmãos, o próprio Deus, ele colocou em nós essa questão do trabalho. O próprio Deus, ele colocou no ser humano essa questão do trabalho para que a gente possa também ter essa parte, esse princípio dentro de nós. E é interessante nós também trazermos toda essa questão que trabalho não é somente o que a gente faz de segunda a sexta-feira, mas também são atividades que a gente desempenha, são questões que a gente resolve. Então, tanto fora da igreja, dentro da igreja, a gente está trabalhando, a gente está servindo. Então, amplie sua visão sobre trabalho. Não fique somente das 7 da manhã às 5 da tarde. E baseado nisso, irmãos, a gente vai abrir 3 pontos, onde o primeiro ponto que você pode completar na sua guia é que o trabalho é uma necessidade do ser humano. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra do qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Gênesis 3,19. Irmãos, a gente vive questões no mundo hoje que são altamente distorcidas. E o trabalho não ficou longe disso. O trabalho também tem as suas distorções, principalmente nas segundas-feiras, Felipe? Já vi alguma pessoa falar na segunda-feira aquela frase: eu não tenho raiva do trabalho, mas de quem inventou o trabalho. Irmão, se você falou isso, concordou com isso, é hora de pedir perdão, já ergue a mão, já. Vamos orar junto, porque não se rebele contra Deus. Deus criou o trabalho. O trabalho não é algo ruim. Então é que essa frase nunca mais faça parte da sua vida. E o mundo, ele traz muitas questões sobre essa questão do trabalho. Às vezes uma supervalorização até um desprezo, e no meio de tudo isso, muita confusão. E hoje nós queremos buscar, nesses textos de Gênesis, alguns princípios sobre como Deus também planejou o trabalho para nós. E uma questão que é interessante é que Deus, ele criou o ser humano com um senso de utilidade.
Ele criou o ser humano para ser útil aqui nessa terra. Ninguém está aqui sem nenhuma utilidade. Deus, ele te criou. E a gente pode voltar um pouquinho o texto, se a gente for lá para Gênesis 2, a gente vai ver no versículo 4 e 5 o seguinte texto. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Então, nesses dois versículos, a gente pode ver que Deus ainda não tinha criado o homem. E algumas das criações que ele ia criar depois, elas ainda não tinham acontecido justamente por isso. Se a gente for seguir o texto no versículo 7 e 8, a gente tem: então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou do nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que havia formado. Versículos 15 e 17. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois o dia em que você a comer, certamente você morrerá. Então é interessante a gente ver isso, né, que no início do capítulo 2, né, algumas coisas não tinham sido criadas, Deus criou o homem e fez um jardim para ele cuidar. Então, logo que Deus criou o homem, ele também já se preocupou em deixar o homem útil nessa terra. Já colocou isso como uma necessidade do ser humano. Vai lá, cuida, faz as plantações e também já colocou limites. Não extrapole esses limites aqui. No dia a dia a gente vê muitas pessoas às vezes reclamando de chefes, de líderes, de empresas, mas muitas vezes elas estão reclamando porque elas estão sendo corrigidas sobre limites que elas mesmas excederam, né? Por um trabalho que não entregou bem feito, por um limite que ela passou. E da mesma forma a gente viu que Deus ele colocou os limites, né? E quando o homem então rompeu esse limite, as consequências também vieram. E a gente vai sofrê-las até a gente voltar ao pó da terra. Que não é a questão do trabalhar, mas a questão de sentir fadiga, de sentir o suor, da terra trazer as suas dificuldades, né? Então é muito legal a gente entender isso e entender que nós estamos aqui nessa terra para a gente servir, para a gente fazer algo. E logo que eu estava trabalhando nessa mensagem também, Deus me fez lembrar de Provérbios. E trazendo esse contraponto de muitas pessoas hoje não levam a sério a questão de trabalhar, Deus me fez fazer uma pesquisa em um livro de Provérbios. Se você pegar, digitar no Google ou no aplicativo da sua Bíblia, preguiçoso, você vai ter uma noção do quanto Deus odeia a preguiça. Do quanto Deus odeia um preguiçoso. Abomina, digamos, esse pecado. Não que ele vai odiar a pessoa, mas o ato do pecado da preguiça. De forma leve, ele só manda você ter com a formiga. Ou seja, imagina você pegar uma formiguinha na tua mão, vai aprender com esse serzinho ali, esse vai ser teu professor hoje. E daí só vai para frente. Faça essa pesquisa em casa, irmãos. É interessante ver como Deus trata essa questão da preguiça com o ser humano. Aí você pode se perguntar, né? Pedro, mas eu não gosto das atividades do meu trabalho. Olha, eu também não gosto de várias coisas que eu faço. Mas elas são necessárias. Elas são necessárias. Deus, a hora que ele tornou a terra maldita, automaticamente ele falou: você vai ter dificuldades. Você vai ter problemas para resolver. Eu fico naquele momento assim pensando, agora a terra virou maldita, vai ser mais difícil. Eu fico imaginando Adão, da primeira vez que ele foi cuidar do jardim de novo. Ele começou a trabalhar, ele começou a suar, e pensou: meu Deus, o que é isso? Né? Trabalhou mais um pouco, estou cansado, mas o que é isso, né? Nunca senti isso antes. E foram problemas que ele teve que ir resolvendo, foram problemas que ele teve que se adaptando. E
Deus falou muito forte, foi num dos imersões comigo. Não me lembro se foi, acho que no primeiro imersão. Então, homens, aproveitem que vai ter imersão na sexta-feira também, venham, que é palavra forte. Que foi justamente sobre quando o pastor trouxe, você é um resolvedor, está aqui para resolver problemas. Então, desde ali, completamente minha ideia sobre problemas mudou. E da mesma forma foi o que Deus fez com Adão. Bom, te dei problemas, agora resolve. Isso aqui é consequência da tua queda. Então, cabe a nós, irmãos, não reclamar. Cabe a nós resolver. Então, é interessante isso e é muito bacana a gente pensar, principalmente nos adolescentes e nos jovens que estão aqui, ou também, se você está na vida adulta, está passando por esse momento, mas são questões que talvez você não goste da sua atividade e você talvez esteja buscando uma nova atividade, né? Então, o conselho que eu te dou é que, independente da atividade, você vai ter problemas para resolver. Né? Você vai ter situações que você vai ter que pensar, que você vai ter que se esforçar. O lado bom é que Deus sempre vai estar com a gente. E o lado bom é que Deus nos dá diferentes habilidades, que é o nosso ponto 2. Vai estar relacionado a isso, mas a gente vai falar sobre busca e entregar excelência. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Trouxe esse versículo, irmão, para ilustrar a questão da excelência, né? Deus, ele é um Deus de excelência. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. E eu acho fantástico isso em Deus. Eu tenho o costume de olhar vídeos sobre ciências, assim, ver o que a galera está estudando, como eles estão, né, descobrindo novas coisas lá. E algo que é muito interessante, que muito que eles falam é o que a Bíblia nos fala. É o que a Bíblia revela, é o que a Bíblia fala que vai acontecer. E uma vez num dos vídeos ele falou assim, agora com essa tecnologia a gente está conseguindo descobrir mais coisas. E eu fico pensando, Deus não sabe de nada. Né? Deus criou algo tão perfeito que é impossível nós entendermos tudo. A excelência de Deus ela é tão grande que é impossível do ser humano entender, mas é tão bom ver o quanto isso Deus também está se revelando a nós, cada vez mais. E é interessante a gente pensar que, claro que nós nunca vamos ser como Deus, mas Deus colocou também esse sentimento de excelência em nós, e essa obrigação de excelência em nós. De nós fazermos o nosso melhor com o que a gente possui nas mãos. A excelência, a gente aprende muito sobre isso, fazermos o nosso melhor com o que nós possuímos nas mãos. E isso é essencial. O apóstolo Pedro também nos traz esse conselho, lá em 1 Pedro 4, 10 e 11, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, prega a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. A quem pertence a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Esse é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, porque mostra duas coisas muito importantes para nós. Primeiro é que Deus ele nos criou com diferentes habilidades. Ele nos criou com habilidades diferentes. E segundo, que a gente precisa fazer isso bem. A gente precisa cuidar disso que Deus nos deu e principalmente entregar a excelência em tudo isso. Para que Deus possa ser glorificado nisso. A excelência, ela glorifica a Deus, irmãos. A excelência, ela vai estar glorificando a Deus. E um exemplo que Deus ele me fez pensar e refletir muito sobre essa questão foi o exemplo de Salomão e a rainha de Sabá. Não sei quantos de vocês conhecem essa história, mas basicamente foi uma visita que Salomão teve, né, para a rainha de Sabá, foi lá conhecer como que era o reino, como Salomão trabalhava. E eu fiquei refletindo que naquela época não era como hoje. Hoje em dia ficou muito mais fácil você mostrar algo que você faz, né? Você posta um stories no Instagram, uma foto no Facebook, né? E aquilo já foi para os 4 cantos, né? Naquela época, a história ia indo. Talvez alguém chegou, Salomão
trabalha com o reino assim, o reino dele é assim, assim, assim. E essa história foi se espalhando, até lá chegar nos ouvidos da rainha de Sabá e despertar a curiosidade nela. Despertou tanta curiosidade que ela decidiu fazer uma viagem. Que também não é como é hoje, né? De a gente pegar um carro, pegar um avião e ir para outro reino, para outro país. Não, foi a cavalo, né? E a pé. Então foram alguns dias ali. E algo interessante que nesse encontro aconteceu foi que a rainha de Sabá falou que eu escutei muitas coisas boas, mas não chegou nem perto do que eu enxerguei aqui. Não chegou nem perto do que eu vi. Desde as roupas dos seus funcionários, era tudo perfeito. E algo que me chama a atenção, que Deus foi ministrando no meu coração, foi que se o Pedro fosse lá conhecer um palácio, ia ser muito fácil me deslumbrar, porque eu não conheço essa realidade, não conheço, é que nem quando a gente chega num local que é muito lindo, né? A gente fala, meu Deus, olha que perfeição, que tudo. É muito fácil, mas Salomão, a excelência que ele depositou ali, impressionou uma rainha, que estava acostumada a ser servida, que estava acostumada a ter um reino, e fez ela pensar que ela tinha as mesmas coisas que Salomão, ela tinha empregados, ela tinha riquezas, ela tinha um reino, mas como Salomão organizou tudo aquilo e entregou tudo aquilo, fez ela perceber que ela estava sendo medíocre. Tanto que ela quis aprender com aquilo. E isso nos faz refletir, irmãos, no nosso dia a dia. No nosso trabalho, na nossa vida. Quando alguém vem conhecer o teu local de trabalho, a tua mesa de trabalho, a tua máquina que você está trabalhando, porque deve acontecer. O Josiano lá, eu vi que ele trabalha muito bem, vou lá conhecer. O que a gente está enxergando lá, será? Né? Será que a gente está aprendendo algo com o que a gente foi ver? Será que a gente ficou impressionado ou será que a gente ficou frustrado? Eu fico imaginando, talvez a rainha lá, não sei quantos dias viajando e chegasse lá e tivesse uma decepção. Pensar, meu Deus, Salomão, ouvi falar tão bem, mas não vi nada diferente lá do meu reino. Então, da mesma forma, a gente, irmãos, fazer o nosso melhor com o que a gente tem em mãos, é a gente conseguir entregar o nosso melhor no nosso local de trabalho, manter da melhor forma, entregar os nossos melhores recursos. Eu lembro de uma experiência que me marcou muito. Eu era adolescente ainda. A gente começou a trabalhar com 16 anos, Panambi proporciona isso, né? Eu trabalhava numa empresa que fazia produtos que agregavam tecnologia. E nós éramos uma média de idade lá no setor de 16, 18 anos, era uma média extremamente baixa. E nós entregávamos produtos bons, entregávamos soluções boas, mas um dia foram lá conhecer uma cooperativa, um cliente grande, e pastores olharam, entraram no setor e pensaram, meu Deus, de quem que eu estou comprando? Então, irmãos, o conselho que eu dou, faz o teu melhor. Organiza a tua máquina, organiza a tua mesa. Dispõe os melhores recursos que você pode, se você tem tua empresa. Se você pode fazer, faça. Deus, ele colocou algo em nós, que foi o Espírito Santo. Ele nos fala se a gente está fazendo melhor ou não. Você sabe se você está entregando melhor ou não. Você sabe se você fez algo meia boca ou não. E isso impacta as pessoas, irmãos, quando a gente entrega a excelência. Isso impacta. E Deus é glorificado através disso. De forma simples e rápida, você pode se perguntar, Pedro, como é que eu posso melhorar a excelência então? Bacana, entendi isso, mas como é que eu posso melhorar? 3 pontinhos bem rápidos. Primeiro, buscar conhecimento sobre aquilo. Estude sobre aquilo. Estude sobre o que você faz, formas de você melhorar o seu trabalho, formas de você aplicar aquilo. Vou usar um exemplo fora do mercado de trabalho, mas que nós vivemos com frequência, por exemplo, no louvor. Às vezes o pastor manda uma música lá que é mais complicadinha. Ele manda, estudem. Eu só penso, meu Deus. Eu só oro que seja daqui a algumas semanas. Né?
Mas o pastor manda, estudem. Está aqui ó, uns vídeos, ou às vezes ele toca para a gente, está aqui, estudem isso aqui. Porque é uma música que talvez ela vai ser mais difícil, ela vai exigir mais. E aí o que eu preciso fazer? Eu tenho o costume de escrever ela, tá? Faço o meu melhor, faço uma guiazinha lá. E aí eu tenho que buscar depois de estudar, desenvolver essa habilidade. Começar a tirar aquilo do papel. Começar a querer tocar ela, começar a querer fazer. Então lá, se você está num tema lá, de repente, no teu trabalho, começa a estudar. Começa a tirar do papel depois, começa a testar, fazer alguma coisa diferente sobre aquilo que está estudando. E depois é a atitude. É você querer fazer aquilo. É você querer entregar o teu melhor. Não adianta você ter estudado, não adianta você ter desenvolvido habilidade se você não quer entregar aquilo. E voltando para o louvor, é uma das coisas que a gente é muito cobrado. Se a gente entregou o nosso melhor. Se a gente entregou o que a gente estudou. E eu dou glórias a Deus por isso. Eu dou glórias a Deus. Dou glórias a Deus que a gente vive isso aqui hoje na igreja. Com o melhor que nós temos, irmãos, a gente entregar o nosso melhor. Da gente receber testemunhos de irmãos que vieram visitar e se impactar. De receber testemunhos de pessoas que nunca tinham visto uma organização assim. De testemunhos de dizer como que uma igreja funciona dessa forma. Porque nós somos bons em momento algum, mas porque Deus nos ensinou a excelência. Porque Deus nos cobra a excelência. Porque nós temos uma igreja que incentiva a nós estudarmos sobre o assunto, treinarmos nossas habilidades e melhorarmos sempre mais. Irmãos, é só o começo do que Deus tem revelado aos pastores sobre o que Ele quer trazer para a igreja. Faz acho que uns 3 anos, pastor, que nunca mais me saiu da minha cabeça uma frase numa oração que o senhor falou. O que faz uma pessoa viajar o mundo para conhecer um lugar? E eu creio. Nós vamos chegar ao ponto das pessoas virem conhecer Panambi. Por um dos motivos vai ser para vir conhecer a igreja. Um trabalho excelente. Eu creio. E aí cabe a nós entregar essa excelência aqui, né, irmãos? Cabe a nós fazer o trabalho. E o ponto 3, irmãos, ele é algo extremamente importante para nós, que é equilíbrio do trabalho em sua vida. Quando eu estava pesquisando sobre que frase posso trazer para essa questão de equilíbrio de trabalho, eu coloquei no Google lá, frases sobre trabalho, equilíbrio profissional e equilíbrio pessoal. Comecei a ler, teve uma que me chamou a atenção, Gustavo, que foi que é impossível você alcançar o equilíbrio profissional e pessoal. E aquilo me chamou a atenção. E naquele contexto ali daquela frase, eu realmente entendi, cara, é impossível mesmo. E aí eu trouxe um acréscimo a mais para ela ficar uma frase legal. Que foi: é impossível alcançar o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional sem Deus. Sem Deus realmente é impossível. É como se fosse uma balança, uma gangorra. É um alto e baixo. E Deus, Ele consegue equilibrar isso. Eu sempre gosto de lembrar de um princípio que nós temos, é que a gente tem uma vida. Nós não temos 2 vidas, nós não temos uma vida profissional e uma vida pessoal. A gente não é uma pessoa das 7 da manhã às 5 da tarde e outra pessoa depois desse turno. Não, a gente é uma pessoa que tem uma vida. E essa vida ela tem que ser equilibrada. Atividades pessoais, atividades profissionais. E é muito bacana a gente pensar que nisso existe uma hierarquia que a gente precisa seguir para que a gente possa equilibrar. Primeiro vem Deus. Deus, ele é prioritário, irmãos. Depois vem a tua família, depois vem o teu trabalho. Uma curiosidade muito legal. Que dia da semana é hoje, irmãos? Podem falar? Domingo, né? Olha como Deus foi bom conosco nessa questão toda. Domingo é dias dominica, que significa o dia do Senhor. Então, o domingo, primeiro dia da semana, ele é o dia do Senhor.
E isso nos remete a essa prioridade de nós colocarmos Deus no início de tudo. De nós priorizarmos Deus no início de tudo. O primeiro dia, o dia do Senhor. O dia que nós estamos aqui para colocar toda a nossa semana, né, aos pés de Jesus, pedir direcionamento, pedir tudo que nós precisamos e principalmente não esquecer disso na segunda-feira. Né? Como a gente aprendeu uma vez na segunda-feira, né? Continue trazendo Deus como prioridade. Então não é à toa que o dia do Senhor é o início de tudo. Isso é algo que a gente precisa lembrar. E irmãos, e a gente inverter essa hierarquia vai trazer grandes malefícios para nós. Principalmente, só o fato de a gente perder Deus na nossa vida, a gente já vai ter uma vida fracassada. A gente já vai ser um fracasso. Aí você pode se perguntar, mas depois que eu abandonei Deus, começou tudo a ir para frente, Pedro. Meu trabalho melhorou, minha vida melhorou, foi só eu dar as costas para Deus. Aí você vai lá para o profeta Abacuque lá. O profeta Abacuque chegou para Deus, por que os maus vão bem? Né? Por que eles estão prosperando, por que eles estão indo e a gente está aqui? E Deus falou, né? Não sabe o final deles. Pode ser que você esteja um sucesso perante os homens, mas o que importa é isso se você está sendo um fracasso perante Deus? Então começa por aí. Se a gente inverte essa hierarquia, já começa por aí a gente sendo um fracasso. Particularmente, irmãos, eu conheço muitas pessoas que são workaholics, ou seja, viciadas em trabalho. E as consequências, uma hora ou outra na vida dessa pessoa, ela aparece. Algumas que eu já vi acontecer na vida de amigos meus, conhecidos meus. Tal do burnout. Alguém já ouviu falar de burnout? Né? Estresse por trabalho, digamos assim. Dica de livro, tem na Store, ao menos tinha até semana passada. Andando com o tanque vazio. É a história de um pastor que passou um período da vida tratando do burnout. Então, irmãos, vi pessoas com doenças originadas pelo estresse. Tanto doença de pele saindo, tanto doenças físicas. Já vi amigo meu que foi passar Réveillon na praia, pensando no estresse do trabalho, e passou o Réveillon dentro do hospital. Deu uma crise de ansiedade e ele teve que ir para lá. Que viagem, né, irmão? Ou a gente pode perder relacionamentos. Já vi pessoas que perderam relacionamentos, perderam famílias por causa disso. Valorizaram mais o trabalho do que a própria família. Então não inverta, irmãos, essa prioridade. Eu dou glórias a Deus que nós temos uma igreja que acompanha a gente nisso também. Eu falo por mim. Várias vezes o pastor me ajuda a montar uma agenda, digamos assim. Pedro, agora tu segura, agora tu vai, agora tu vem. Para que a gente possa equilibrar tempo de família, tempo de ministério, tempo de trabalho. Que a gente possa viver como Deus deseja que nós vivamos isso. E eu confesso para vocês, irmãos, que isso é difícil muitas vezes. Isso é complicado. Porque quanto mais a gente focar em tirar Deus do centro e trazer o trabalho para o centro, mais orgulhoso a gente vai ficar e mais autossuficiente a gente vai ficar. Já usei de desculpa. Mas é importante, eu tenho que ir. Eu preciso ir. Ou já usei de desculpas. Mas era o único tempo que eu tinha para ficar com a minha família. Mentiras. Deus organizando a nossa vida, a gente conseguiu equilibrar. A gente conseguiu manter tudo em ordem. Quando a gente fala a questão de não endeusarmos o trabalho, não significa que a gente vai fazer somente o básico ou trabalhar de qualquer jeito, de jeito nenhum, irmãos. Lembra da excelência. Mas é uma questão para a gente refletir que muitas vezes a gente vai sim precisar
dar um gás extra, vai sim precisar fazer algumas horas a mais, vai sim muitas vezes precisar por períodos se dedicar um período a mais. Mas lembre-se que isso não é prioritário, isso é necessário na nossa vida. Se você começar a depositar mais fé no teu braço do que na provisão de Deus, já começa o primeiro problema. Eu lembro até hoje, irmãos, um aconselhamento que foi um direcionamento profissional que o pastor me perguntou: tá, mas tu confia em quem? Quem que te supre hoje? É Deus ou é você? Sempre é Deus. Cabe a nós confiar que Ele vai cumprir as suas promessas. E graças a Deus, glória a Deus, o Luciano é testemunha, nossa família, Deus nunca deixou faltar nada do que foi necessário. Outro ponto para a gente refletir: será que a minha família está sendo prejudicada pela minha ausência? Outro princípio que eu aprendi aqui na igreja foi que muitas vezes a gente precisa nos ausentarmos por atividades, mas a gente estar ausente aqui, presente aqui, não significa que a nossa família se sinta ausente. Não significa que eles precisam nos sentir ausente de lá. Eu falo isso hoje com um filho de 7 anos e mais um filho de 3 anos. Que entendem quando a gente tem que ir trabalhar, que entendem quando a gente precisa vir para a igreja servir, que entendem quando a gente precisa fazer alguma coisa para o reino, porque eles sabem que eles vão ter o tempo deles. Eles sabem que a gente vai se fazer presente com eles. Mas isso foi uma construção, irmãos, de priorizar a família também. De priorizar Deus, família e trabalho. Minha vida ministerial tem ficado em segundo plano. Aqui, a gente tem que pesar muito. Como você está hoje nos teus ministérios? Você simplesmente abandonou eles para focar em outra coisa? Hoje, você está sendo mais útil para Deus do que você foi ontem? Com certeza, irmãos, que às vezes a gente vai passar por ciclos de mudanças de ministérios, por ciclos de agendas. Mas aqui a questão é que se você não abandonou trabalhos que você servia, simplesmente porque eu acho mais importante trabalhar, eu acho mais interessante trabalhar. Ou até mesmo se a tua saúde tem sido prejudicada. E isso hoje em dia está muito em alta. Mas a gente nunca quer dar o braço a torcer, né? A gente nunca quer dar o braço a torcer, não, a gente aguenta. Eu me lembro até hoje, eu já contei esse testemunho, mas foi muito legal. Foi logo que eu voltei para o mercado de trabalho via CLT, e a gente estava numa pegada bem intensa ali. E eu acordei um final de semana com uma dor nas costas bem aguda, assim. Não tinha jeito de passar. E aí eu vim no ensaio no domingo de manhã. Toquei com dor ali e tal. Não tinha jeito de passar tomando o que fosse no sábado, no domingo. Eu tomei só um paracetamol. E Deus, ele me curou, mas ele também me falou: eu só queria ver se tu ia vir para a igreja. Porque tu ia trabalhar com essa dor. Tu ia ir. Tu ia trabalhar o dia inteiro com dor. E não ia reclamar. Eu queria ver só se tu ia vir aqui e tu ia servir. Irmãos, não era dor de curar com paracetamol. Mas eu entendi. Eu entendi a questão da saúde, a questão da gente se prejudicar, mas principalmente a gente estar bem para estar aqui. Deus precisa de nós bem. Deus, ele se preocupa com a nossa saúde. Porque a principal função do nosso trabalho, do seu trabalho, primeiro é glorificar a Deus e possibilitar com que o reino de Deus avance. Vamos voltar para o Éden.
Deus, ele criou o jardim. O jardim era de quem? Do homem ou de Deus? De Deus. Deus colocou o homem para cuidar das coisas de quem? Dele. Então, a primeira função que o homem teve ali foi fazer com que o jardim, o reino daquela que ele estava vivendo ali, se tivesse cuidado, avançasse. Da mesma forma, nós aqui, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua função, nossa primeira tarefa é glorificarmos a Deus lá e fazer com que o reino de Deus avance lá, porque as coisas são dele. Então, que todos os nossos anseios profissionais, ministeriais e de vida estejam alinhados com isso, irmãos, alinhados à vontade de Deus, para que a gente consiga viver uma vida equilibrada. É desejo de Deus fazer com que nós tenhamos uma vida assim. E de fato é impossível sem Ele. Ou você vai tender para um lado, ou vai tender para o outro, a hora vai descambar. Então lembre-se que Deus, ele é quem vai te equilibrar. É em Deus que nós vamos encontrar o que nós precisamos. Glória a Deus que eu vejo muito aqui na igreja direcionamentos profissionais. E a gente enxerga aqui Deus movendo uma pessoa daqui para lá, trazendo uma outra para lá. Justamente para quê? Para que o reino avance. Para que a gente possa possibilitar um avanço. Para que a gente possa cuidar das coisas de Deus. Para que a gente possa investir aqui dentro. Então lembre-se disso, irmãos. É a nossa conclusão que Deus criou o trabalho para o homem como uma bênção. Viva isso como uma bênção para o reino de Deus e para você. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé. Vamos aproveitar esse tempo, irmãos, para, de fato, nós refletirmos como que está a nossa vida. Desde se a gente está reclamando de trabalho, de ter que trabalhar, ou se a gente está sendo preguiçoso, ou quanto a gente está entregando de excelência, né? E uma frase que Deus trabalhou muito comigo, até comentei com a Luciane, é que Deus, ele nos entregou essa bênção do trabalho. Que a gente não transforme isso numa maldição. Vieram consequências, sim. A questão de dificuldades, a questão de cansaços, a questão de problemas, sim. Mas não é uma maldição na tua vida de trabalho. A não ser que você faça isso acontecer, tirando Deus do centro. Deus, ele quer que você desfrute disso de uma forma boa. Eu não vou fazer um apelo, irmãos. Creio que Deus já falou com cada um o que ele queria falar. Mas como igreja eu quero orar. Deus, obrigado que o Senhor falou conosco hoje à noite. Desde os louvores, Pai. Palavra. Te agradecemos, Pai, que o Senhor nos ensinou princípios sobre o trabalho, desde a sua criação até os dias de hoje, podemos ver o Senhor trabalhando e operando, Pai. Muito obrigado, Pai. Que essa noite, Deus, nós possamos nos comprometer, Pai, a trazer esse equilíbrio de nunca esquecer o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Que possamos, Deus, abrir os nossos olhos para entregar a excelência, Pai, buscar isso, Pai. Esteja abençoando agora, Deus, cada irmão que está te pedindo perdão, Pai, por não
está valorizando o que o Senhor colocou nas suas mãos. Esteja perdoando a cada um, Pai. Esteja trazendo ânimo e força, Deus, para continuar. Esteja trazendo direcionamentos, Pai, na vida de cada irmão, Deus, que está confuso hoje nessa questão profissional. Esteja, Deus, movendo tempos na vida de cada um, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor falou conosco hoje, e pela fé nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai, que nós vamos viver uma vida leve, Pai, uma vida equilibrada, Pai, nessas questões, trazendo o Senhor por sempre. Muito obrigado, Deus, por